ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, ouve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sem
é difícil dizermos qual é o tema da lição desta semana, pois não? De escravos a herdeiros. Somos escravos ou somos herdeiros? Somos herdeiros. Vamos ver se nós compreendemos bem isto ao longo da lição. Permitam-me fazer um breve resumo daquilo que têm sido as lições deste trimestre, só para nós nos situarmos, nos contextualizarmos, para depois então compreendermos bem aquilo que o Senhor nos quer dizer. Em primeiro lugar, a promessa. Durante as lições anteriores temos visto esta promessa, a promessa que Deus fez a Abraão. E a promessa dizia: e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. A que descendência se referia aqui Deus quando disse isto a Abraão? A Jesus Cristo, não é? Portanto, a descendência não eram propriamente toda a sua descendência, mas referia-se de uma maneira particular, e por isso está no singular, a tua descendência, não é? E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Esta era a promessa de Deus que foi feita a Abraão. Mas, por estranho que possa parecer, esta promessa já tinha sido feita a Adão. Sim ou não? Tinha. Lembram-se de algum texto da Bíblia que diga isso? Gênesis 3,15. O que é que diz Gênesis 3,15? Lembram-se? Leiam lá. Carlos, pode ler ou dar a alguém para ler? E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Qual era a promessa aqui feita a Adão e Eva? É que a descendência dela, mas falo outra vez, a sua semente, não diz as suas sementes, era a sua semente, te ferirá a cabeça. Aqui claramente Deus estava a dizer que o plano da redenção tinha sido posto em prática a partir do pecado de Adão. Então quer dizer que não era uma promessa absolutamente nova que Deus tinha feito a Abraão. Era uma promessa que já tinha sido feita desde o início, desde que o homem pecou. Isto leva-nos a uma situação. Logo após o pecado, Deus garantiu a salvação na pessoa do seu descendente. Sim ou não? Portanto, a salvação estava garantida desde quando? Desde a morte de Cristo no Calvário? Não. A salvação estava garantida, se formos ainda mais específicos, a salvação estava garantida desde antes da fundação do mundo, não é? Mas em termos concretos, mais concretos, a salvação estava garantida após a queda de Adão e Eva. Isso é aquilo que nos diz a palavra de Deus. Ao sair do paraíso, Adão e Eva viveram na absoluta confiança de que Deus é fiel. Para eles não havia dúvida nenhuma. Deus fez a promessa, Deus é fiel, nós vamos confiar nessa promessa de Deus. Tanto que eles pensavam logo que quando Abel nasceu, Abel seria essa promessa que Deus havia feito. Depois diz, assim, todos aqueles que durante o Velho Testamento aceitaram pela fé esta promessa, o que é que vocês pensam que virá a seguir?
Vamos lá ver se descobrem. Perante aquilo que nós dissemos, perante essa salvação que foi garantida a Adão e Eva, todos aqueles que viveram, que nasceram e viveram durante o Velho Testamento e aceitaram pela fé esta promessa, o que é que virá a seguir? Sim, digam. Tinham direito à salvação pelo ascendente, portanto, eles eram herdeiros da salvação. Viveram como herdeiros da salvação, a qual viria a ser consumada pelo descendente. Portanto, isto é bem claro para todos nós. Portanto, Adão, os seus filhos, os patriarcas todos, mesmo antes de Abraão, Noé, aquela geração do dilúvio, se eles acreditassem nesta promessa de Deus, eles já eram herdeiros da salvação. Eram herdeiros. Especificamente em relação a Abraão, e é justamente por isso que Abraão viveu vendo a salvação em Jesus Cristo, o seu inigualável descendente. Abraão já viveu esta certeza da salvação, não em Ismael, não no Isaac, mas na certeza de que a promessa se iria cumprir através desse tal Messias, desse tal descendente que um dia viria a esta terra. Quer dizer que não era nada novo para Abraão. E o que é que isso lhe aconteceu? O que é que isso lhe valeu? Foi imputada a justiça de Cristo. Quer dizer que Abraão recebeu a justiça de Cristo. Por quê? Ter fé. Sim, dizendo por outras palavras, o que é que isso quer dizer? Porque acreditou na promessa que Deus tinha feito. Apenas por isto. Abraão acreditou nisso e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão foi considerado justo porque acreditou na promessa. Isto tem algumas implicações para nós hoje, mas vamos ver ainda alguma coisa mais interessante. Pela fé depositada na obediência futura do justo descendente, Jesus, Abraão antecipadamente foi considerado justo. Mal dos que viveram no Antigo Testamento, se a justiça só viesse após a morte de Cristo. Eles não tinham direito à salvação. Mas aqui justamente pela fé depositada na obediência do futuro, ou na obediência futura do justo descendente, Abraão antecipadamente foi considerado justo. Mas, pelo perdão a ser consumado na cruz, Abraão foi perdoado já em seus dias. Só depois de uns 2000 anos é que o depósito foi feito. Mas na sua conta já havia o crédito. Estamos de acordo com isto? Meus queridos irmãos, mesmo antes de nós termos nascido, já o crédito estava na nossa conta. É só nós usarmos. A promessa está feita para todos. Eu tenho direito à salvação. Vocês têm direito à salvação. Com certeza nenhum de nós imaginaria que tinha tanto dinheiro no banco. Mas a nossa conta, o nosso crédito está lá. Salvação eterna. Somos considerados justos por causa de Jesus Cristo. Abraão, como herdeiro convicto, ele já naquela altura desfrutou a salvação. Ele viveu com a alegria da salvação. Ele não tinha dúvidas nenhumas. Cristo era o seu Salvador. Esse Messias, esse descendente que haveria de nascer, era o seu Salvador. E Abraão viveu em paz.
Abraão viveu em paz. Ele sabia que ele tinha coisas negativas na sua vida, mas viveu em paz, porque ele confiou na promessa de Deus. E vocês lembram-se aqui, há algum tempo atrás, numa das lições, nós estudamos que aquilo não foi um concerto que Deus fez com Abraão, pois não? Foi um concerto que Deus fez com Abraão? Foi concerto? Foi uma promessa. Ou seja, porque Abraão não tinha que fazer nada. Era Deus que estava a dizer a Abraão: eu vou fazer um concerto unilateral contigo. Tu não tens que fazer nada, sou eu que tenho que fazer. E aquilo que eu te prometo neste momento é a tua salvação e a salvação da tua descendência. Naquele momento Deus podia ter dito a Abraão também: olha, Abraão, eu apenas venho aqui confirmar aquilo que eu já disse ao Adão, que todos aqueles que acreditarem em mim, que acreditarem nesta promessa, são herdeiros. O depósito está lá feito. Será que nós usamos muitas vezes esse depósito? Será que nós fazemos como Abraão? Somos herdeiros convictos e já agora estamos a desfrutar, a viver a alegria dessa salvação? Será que nós estamos a fazê-lo? Eu acredito que muitas vezes não o fazemos. Mas isso é apenas por uma razão. Ou porque ainda não compreendemos bem o valor e a realidade desta promessa, ou então, deixem-me dizer-vos agora, é porque ainda estamos a viver como os israelitas no tempo de Paulo, pelos rudimentos passados, pelos princípios rudimentares do passado. Mas vamos avançar, porque vamos compreender melhor isto. As suas obras assim o testificavam. Abraão acreditava mesmo na sua salvação. Na cruz do Calvário apenas ocorreu a consumação propriamente dita, algo físico, algo real, algo pontual. Isto foi o que aconteceu naquela altura. Mas a salvação já era uma garantia desde o momento em que Adão pecou. Graças à fiel promessa de Deus baseada no plano da redenção, todo ser humano poderia obter pela fé a certeza da salvação. Desde quando? Desde o momento em que Adão pecou. Compreenderam isso? Alguma observação queiram fazer? Não hesitem. Silêncio absoluto, ou é porque entenderam, ou então não entenderam nada. Humberto, lá atrás, faz favor. Sim. Que o ser humano poderia obter certeza da salvação, não é? Sim. O ser humano para existir só foi mesmo após a salvação. Mas Deus fez esta promessa a Ele próprio, fez um concerto com o seu Filho no céu e preparou um plano da salvação. Foi aí que começou o plano, a esperança da salvação. A esperança e a certeza. A certeza da salvação. A certeza da salvação. Duvidamos disto? Eu tenho a certeza que não duvidamos disto. Vivemos na prática isto? Não. Carlos, aqui o irmão Teixeira. Fiquem a pensar nesta pergunta. Vivemos na prática isto? Aquela palavra muito pequena que encontramos e temos ao longo das lições, que é a fé. É preciso compreender o que é fé. Há muitos textos em relação, portanto, à fé. E um dos que
que eu tenho pensado é o seguinte: a fé é pelo ouvir, Encoste palavra, mais. a palavra de Deus. Quer dizer que todo o ser humano poderia obter, portanto, a certeza da salvação mediante, portanto, a fé. E agora vou dizer, eu tenho fé. E porquê é que eu tenho fé? Aí é que é importante. Eu tenho que ter, como foi dito aqui, eu tenho que ter um relacionamento com Deus, eu tenho que ter uma experiência, eu tenho que ter algo que me realmente comprove. O Senhor não quer que nós apenas aceitamos, porque realmente é essa a certeza que diz. O Senhor mostra através da sua palavra, diz: eu vos anuncio agora, para quando acontecer, criais que eu existo. Quer dizer, é uma experiência ao longo da fé, é qualquer coisa, é um caminho, como estava uma das lições, é um caminho a percorrer pelo cristão. Então, quando nós percorremos esse mesmo caminho, então podemos dizer que aceitamos a salvação pela fé. É necessário percorrer esse caminho. Houve uma coisa que eu não entendi. Quando percorremos esse caminho, qual caminho? Da fé, portanto, toda a nossa experiência com Deus, portanto, a nossa experiência espiritual, portanto, com Deus, que estudamos a palavra do Senhor, o seu cumprimento, vamos adquirindo, portanto, a fé. Embora há um texto nas Sagradas Escrituras que diz que a fé que é coisas que não se vê exatamente, mas temos uma experiência, portanto, com Deus. Temos que associar tudo aquilo que se diz respeito acerca da fé. É a nossa experiência com Deus que nos vai salvar? Não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer em relação à fé. E depois, quando temos essa fé, então realmente nós aceitamos. Exatamente. Portanto, é aquilo que diz ali, não é? Ou que dizia no slide anterior. Quando eu, por essa comunhão que tenho com Deus, vejo a promessa de Deus e acredito, tenho plena confiança de que aquilo que Deus disse é verdadeiro, isso vai verificar-se na minha vida do dia a dia. Eu vou pôr em prática essa minha confiança em Deus. E isso depois vai ser realmente algo de extraordinário. Mas reparem bem, este não é apenas o Evangelho pregado por Paulo. É o Evangelho do Velho Testamento. É o Evangelho do Novo Testamento. É o Evangelho da Carta aos Gálatas e, sobretudo, é o Evangelho pregado por Jesus Cristo. Portanto, não existe diferença nenhuma no Evangelho. Diferença nenhuma. Desde aquilo que Jesus pregou, que Paulo pregou e que no Antigo Testamento também foi pregado, é exatamente o mesmo Evangelho. Eu sou salvo graças a essa graça que Cristo, essa graça que Deus nos deu, ou seja, a morte de Cristo, a qual já estava feita a Adão e também a Abraão. E então a única coisa que foi aqui no Evangelho de Gálatas é por obra do Espírito Santo que o apóstolo Paulo ensinou o que já era do conhecimento dos antigos. Bom, mas vamos então avançar agora, depois desta introdução, vamos avançar para este ponto. A nossa lição, creio que era a lição de segunda-feira, falava disto, não é? A nossa situação em Cristo. É uma boa situação ou nem por isso? A nossa situação em Cristo. Os brasileiros traduziram isto no trimensário deles de uma maneira que para mim está melhor. É a nossa condição em Cristo. A nossa condição em Cristo. Vamos ver qual é a nossa situação em Cristo. Para nós termos absoluta certeza de qual é a nossa situação em Cristo, temos que ter consciência de uma coisa. Quando Adão pecou, foi aberto um abismo entre o ser humano e Deus. Aqui estamos todos de acordo, não é? Tornou-se a ovelha perdida, a ovelha desgarrada. Diz aqui que foi como separar-se de um continente e tornar-se numa ilha, sem qualquer possibilidade de acesso a esse continente. Vamos supor que tinha havido um grande terremoto e aquela parte onde Adão estava separou-se do resto do continente e agora Adão não tinha como voltar a esse continente. Só que nesta altura
instantaneamente e através de Jesus Cristo, Deus construiu uma ponte para nos resgatar. Isto é muito importante nós termos consciência disto. Em sua infinita graça e misericórdia, a primeira coisa que Deus fez após o pecado de Adão e Eva foi acionar o plano de resgate concebido antes mesmo de Adão e Eva existirem. Ou seja, apesar do pecado de Adão e Eva, Ele não nos abandonou. Apesar do pecado de Adão e Eva, não nos deixou como brinquedo nas mãos do inimigo. Isto é uma absoluta certeza que nós temos. Vocês acreditam nisto? Sim ou não? Deixe só terminar este raciocínio. Acreditam nisto? Eu gostaria de ver as mãos daqueles que acreditam nisto. Ok. Então agora deixem-me fazer-vos uma pergunta. Quantos de nós é que vivemos no dia a dia, mesmo conhecendo os nossos erros, a realidade da salvação em Jesus Cristo? Ou seja, quantos de nós é que mesmo pecando, vivemos a alegria de ser salvos? Louvado seja Deus. Existe alguém, eu acredito que existe mais alguém. É verdade, graças a Deus. Sabem porquê? Porque a salvação não depende de nós. A salvação depende de Deus. Foi Ele que fez a promessa. Estamos nós a considerar Deus como um mentiroso? Mas pela nossa atitude é aquilo que nós fazemos. Estamos a dizer que Deus é mentiroso. Tu não és de confiança, Senhor, não acredito em Ti. Não acredito na Tua salvação assim de uma forma tão simples. Mas isto é o Evangelho. É o Evangelho. Conhecem um caso na Bíblia, eu já o tenho apresentado algumas vezes, em que isto se refletiu totalmente. Esta maneira de viver, essa certeza da salvação, ou pelo menos a certeza para nós de que realmente as coisas são assim, que a salvação é por acreditarmos e aceitarmos a morte de Cristo no Calvário. Algum exemplo na Bíblia? Qual? Davi, por exemplo. O Paulo foi outro, mas existe um ainda muito mais. O ladrão na cruz. O ladrão na cruz teve hipóteses de mudar a sua vida? Tem a salvação? Quem me dera ter a certeza que ele tinha. Não é? Mas o ladrão não teve hipóteses de mudar a sua vida, pois não? Ele já não foi transformado à semelhança de Deus, à semelhança de Cristo. Ele, a única coisa que recebeu foi a justiça de Cristo em lugar da sua culpa. E teve direito à salvação. E nós é a mesma coisa, a partir do momento em que nós dizemos, Senhor, obrigado pela Tua salvação. Muitas vezes, e acreditem que são muitas vezes, quando eu erro, uma das coisas que eu vou ter com Deus é agradecer pela salvação dEle. Agradecer pela salvação. E eu digo a Deus, Senhor, olha, muitas vezes a rir, depois de erros que eu cometo, ó Senhor, se não fosses Tu, a minha salvação estava em xeque, mas graças a Deus que a salvação não é obra minha, é Tua. Então nós temos que viver a alegria dessa salvação. Esta semana eu ouvi um testemunho lindíssimo. Um testemunho lindíssimo. Eu não vou revelar quem, mas de uma criança que dizia que queria ser um servo de Deus. E essa criança dizia à sua mãe, mas ainda erro tanto.
ainda erro tanto. E essa mãe dizia: olha, é assim que eu me vejo diante de Deus, mas também com a certeza da salvação. Não são os meus erros que vão impedir a minha salvação. O que pode impedir a minha salvação é eu não confiar na promessa de Deus. Ok? Logo que surgiu o pecado, surgiu um Salvador. Para desviar a condenação pronunciada sobre o culpado Adão, o Filho de Deus ofereceu-se como penhor em favor da humanidade, com tanta espontaneidade como quando morreu na cruz do Calvário. Não foi só na cruz que Cristo nos deu a certeza da salvação. Foi quando Adão errou que ele assumiu que iria vir a esta terra para resgatar o homem. Quer dizer que a nossa salvação está garantida desde há muito tempo. Só se nós não quisermos é que não temos direito à salvação. Por favor, esqueçam-se do fazer. Aceitem. O fazer vem depois, quando vivemos a alegria da salvação. Enquanto não vivermos esta alegria, esta certeza de que Deus é fiel, de que Deus cumpre a sua promessa, podem crer que nós nunca vamos conseguir viver uma vida de verdadeiros cristãos. Mas quando aceitarmos isto, a nossa alegria vai ser tanta que vamos querer estar sempre perto de Deus. E vamos querer viver sempre ao lado do Senhor. Oh, meus irmãos, isto é o Evangelho. E foi o Evangelho pregado por Paulo. O título da lição desta semana, da lição de segunda-feira, era justamente este: a nossa situação em Cristo, ou a nossa condição em Cristo. E eu digo, que situação, que extraordinária situação. Sabem porquê? Porque em Cristo ficamos novamente em paz com Deus. Porque em Cristo, graças a Cristo, podemos novamente chamar Pai ao nosso Deus. Apenas isto. Não tem mais do que isto. Qual é a nossa condição em Cristo? A vitória, mas a nossa condição, sobretudo, neste campo da salvação. A nossa condição em Cristo qual é? Resgatados, herdeiros, salvos. Queríamos nós melhor condição do que esta? A nossa condição é esta. Quando nós temos dúvidas acerca da nossa salvação, é porque estamos a duvidar do amor de Deus, estamos a duvidar da promessa de Deus. Mais nada do que isto. Sabem porquê? Porque estamos a fazer como os israelitas. Duvidamos da nossa salvação porque ainda não somos bons, porque ainda temos que fazer alguma coisa. Então temos dúvidas. Claro que e vamos ter sempre dúvidas se formos por aí. Porquê? Porque nós nunca vamos conseguir fazer nada de bom. Só em Cristo é que conseguimos. Portanto, a nossa salvação, o apóstolo Paulo garante-nos isto, não depende de nós, depende de Deus, da promessa que o Senhor fez. Pela justiça de Cristo, olhem este texto, pela justiça de Cristo, comparecemos perdoados diante de Deus, como quê? Já pensaram nisto? Pela justiça de Cristo. O que é necessário então fazer? A única coisa que é necessário fazer é reconhecer a nossa condição e aceitar a Cristo. Mais nada. É reconhecer, olha Senhor, eu sou um pecador, mas graças te dou porque Jesus Cristo é o Salvador. Isto é a salvação. Não precisamos, para a salvação, eu estou a falar de salvação, e não devemos aqui confundir com salvação e santificação. Nós costumamos dizer salvação pela fé.
mas a santificação também tem de ser pela fé. Santificação pela fé. Eu acredito neste Deus e acredito que o Senhor, a pouco e pouco, vai transformar a minha vida. Mas é pelo Senhor, não é por mim, não é por aquilo que eu possa fazer. É santificação também pela fé. Depois, falava então nos tais princípios rudimentares. E o apóstolo Paulo fazia uma outra analogia. Lembram-se que ele fazia? Que com os herdeiros menores, se um pai morresse e o filho ainda fosse de menor idade, o que é que acontecia? Digam. Tinha um tutor, um pedagogo, não é? Esse pedagogo o que é que ia fazer, ou esse tutor? E gerir os teus bens, a tua herança. Gerir os seus bens até quando? Até que o filho fosse maior. Até que o filho fosse maior. Isso era aquilo que o tutor tinha que fazer. E o apóstolo vai fazer justamente esta comparação. Diz, durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, ainda que seja senhor de tudo. Vamos supor, um pai morreu, deixou apenas uma criança. Aquela criança é dona ou não é de tudo aquilo que o pai tem? É. Mas ele pode gerir aquilo? Não. Ele não pode agarrar, vamos supor que uma criança agora, com 10 anos, dizer assim, olha, eu vou agarrar neste dinheiro todo, uma vez que ele é meu, e vou comprar um carro do melhor que há, um carro de 500 mil euros ou de 1 milhão de euros, eu não sei quanto é que esses carros custam. Ele não podia fazer isso. Porquê? Porque ele não tinha ainda garantida isso. Só com a maioridade é que ele teria isso. E por isso mesmo, o apóstolo Paulo tem esta citação aqui. Quer dizer que ele vive em segurança, a criança vive em segurança, vive com a certeza da possessão, mas sem a concretização efetiva. Isto era aquilo que acontecia se realmente uma criança morresse e tivesse tutor, não é? Está sob a orientação de tutores e pedagogos até ao tempo em que atingir a maioridade. Isto compreendemos todos muito bem. Então vamos aplicá-lo agora. Assim também Israel, quando era menor, quando é que Israel era menor? Antes da vinda de Jesus Cristo. Eles eram menores, não é? Então, eles eram menores aí, eles podiam viver em segurança sobre a promessa que tinha sido feita, podiam viver em segurança, mas foi só a partir da cruz do Calvário que todos assumiram a condição de herdeiros legítimos de uma forma efetiva. Ali na cruz do Calvário confirmou-se isso, mas eles já eram herdeiros. Ou seja, eles eram herdeiros potenciais. É assim como aquela criança é um herdeiro potencial de toda a fortuna do pai. Vão a ser herdeiros de facto depois da morte de Cristo. Aí já não houve dúvidas nenhumas. Estão de acordo com isto também? Então vamos ver agora a aplicação para nós hoje. Mas nós agora, apesar de ainda estarmos amarrados pelo pecado inerente à vida humana, graças à concretização plena da promessa cumprida em Jesus Cristo, podemos viver com a certeza da libertação da escravidão e desfrutar da herança da salvação que nos é oferecida. Estão de acordo com isto? Sim ou não? Estamos a viver esta certeza da libertação da escravidão e desfrutar da salvação? Ou ainda dizemos assim, eu não vou ser salvo. Não reúno as condições para ser salvo. Quem é que aqui por si próprio reúne as condições para ser salvo?
Quem é que aqui, de acordo com a promessa, reúne as condições para ser salvo? Todos. É isso mesmo. Quando a Laura e eu fomos a Angola, na Igreja Central em Luanda, o coro entrava e vinha a cantar uma música. É muito giro mesmo. O coro a entrar pela sala, sempre a cantar e senta-se lá em cima e continua a cantar. E a música deles dizia assim: quando penso em mim, não vejo como possa salvar-me. Quando penso em Cristo, não vejo como possa perder-me. Isto reflete justamente aquilo que é a salvação em Cristo Jesus. Existe um outro tipo de salvação? Não existe nenhum outro tipo de salvação. Mas nas nossas vidas, assim como na vida dos israelitas, havia outro tipo de salvação. Não queríamos aceitar este. Este era demasiado simples. Então o outro tipo de salvação, que não é salvação verdadeira, que é a falsa salvação, é a salvação por aquilo que nós fazemos. A salvação pelas nossas obras. Ajustar a vida de uma pessoa à volta das regras do Antigo Testamento, em lugar de Cristo, é como querer voltar atrás no tempo. Isto era o que eles estavam a fazer. Para os Gálatas, recuar para esses elementos básicos depois de Cristo já ter vindo como filho adulto, era querer, na analogia de Paulo, voltar a ser menor de idade. O tempo está mesmo em cima. Eu vou só terminar falando nesta questão da plenitude do tempo. Vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Não só o Messias veio no tempo indicado, na profecia de Daniel, como veio num momento favorável em toda a história da Terra. Querem ver só algumas das razões porque é que este tempo foi o tempo realmente certo? O mundo estava em paz sob um só governo, que era aquilo que era chamada na altura a Pax Romana, a paz romana. As viagens por terra e por mar eram relativamente seguras e rápidas naquele tempo. Depois havia uma língua universal. É verdade que no Império Romano a língua oficial era o grego, mas a língua universal ainda que todos falavam, a língua oficial era o latim, mas a língua que ainda todos falavam era a língua grega, devido àquilo que era chamado a helenização, que foi o espalhar da língua grega no império justamente anterior ao Império Romano, o Império Grego. As Escrituras estavam disponíveis em grego há cerca de 200 anos. Quem é que se lembra como é que se chamava essa Bíblia que foi traduzida em grego? Septuaginta, isso mesmo. Porquê que se chama Septuaginta? Eram mais ou menos à volta de 70 escribas que Não eram à volta de 70, eram 70. Foram 70 eruditos que traduziram a Bíblia do hebraico para o grego. Muitos estavam insatisfeitos com as suas crenças religiosas e estavam ansiosos pela verdade sobre a vida e o destino humano. Os judeus estavam dispersos por toda a parte e, apesar de suas imperfeições, davam testemunho do verdadeiro Deus. Porque lembram-se que eu aqui há 15 dias atrás eu falei nisso aqui. Quando os judeus foram levados cativos para a Babilónia, eles ali não tinham o templo, mas foram autorizados pelos babilónicos a estudarem ou a terem os seus cultos ao seu Deus. E foi por isso que nasceram as sinagogas. As sinagogas não nasceram em Israel. As sinagogas nasceram justamente nesta altura da diáspora, na altura em que o povo judeu se encontrava no exílio. Porque eles, como não tinham o templo, então eles juntavam-se nestas assembleias, justamente nas sinagogas. E de todas as partes do mundo,
iam a Jerusalém para participar das festas e poderiam levar consigo, ao retornarem, a notícia da vinda do Messias. Por isso mesmo foi a plenitude do tempo. A plenitude do tempo. E agora deixem só terminar com isto, privilégios da adoção. O maior prejuízo de Adão e Eva foi a perda da familiaridade com Deus. Esse foi o maior prejuízo de Adão e Eva. Ele e todos nós, seus descendentes, tornamo-nos reféns de uma dívida que nós mesmos jamais poderíamos pagar. Mas Deus, na pessoa do Senhor Jesus, se apresentou como quê? O pagador da nossa conta, sendo que a sua própria vida era o valor requerido. Isto são os benefícios que nós temos, os privilégios da adoção. Também dentro do contexto, Paulo ensina que pelo facto de Jesus nos ter comprado de volta, voltamos à condição original de Adão. Voltamos a ser filhos. Ou seja, em Cristo readquirimos todos os direitos de um filho herdeiro. Meus queridos irmãos, cada um de vocês é um filho herdeiro. Diz Xana. É aquilo que o apóstolo Paulo diz, a velha natureza de Adão substitui a nova natureza em nós por Cristo Jesus, pelo seu sacrifício. Não é? Porque Paulo fala da velha natureza, Sim. a de Adão, a do pecado, e depois fala-nos numa nova, em adquirirmos a nova natureza de Jesus. Embora nós olhando para caráter, nós, nós olhando para nós não temos essa natureza. Então temos de confiar, para a nossa salvação temos de confiar absolutamente em Cristo Jesus. É verdade que nós nos vamos transformando e que Jesus, Sim, através do Espírito Santo, vai atuando também, de forma a sermos cada vez uns melhores imitadores em Jesus. É verdade, não é? mas isso não está em causa para a nossa salvação. Para o Evangelho, isso não está em causa. É verdade que se o ladrão na cruz teve uma benesse, foi ter morrido logo. Se eu aceito Cristo hoje e eu morro, eu tenho direito à salvação. Se eu não morro, o que é que vai acontecer? Se eu não me aproximo de Deus o suficiente para o Espírito Santo transformar a minha vida com base nesta promessa de Deus, eu posso chegar à altura em que eu abandono também a minha crença em Cristo. Aqui é que está o grande perigo. Amém? Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a ter esta certeza de readquirirmos todos os direitos de um filho herdeiro da salvação em Jesus. Amém.